Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Passaram bem a semana? Refletiram bastante sobre a lei da religião? Bom, hoje nós chegamos ao capítulo 13, O Segredo do Sucesso. E o capítulo 13 vai finalizar a parte 3 do livro Sapiens, que é a nossa leitura atual aqui, ó. Uma breve história da humanidade. Ah, mas você está chegando agora e ainda não me conhece? Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Então, como eu vinha dizendo, hoje nós vamos finalizar a parte 3, a unificação da humanidade. E a partir da semana que vem, nós vamos falar sobre a revolução científica. E se até agora já deu uns nó aí na sua cabeça, não garanto que não vá continuar embaranhando mais ainda a sua cabeça. Embaralhando mais ainda a sua cabeça, porque essa breve história da humanidade é bastante complexa. E neste capítulo, O Segredo do Sucesso, o autor ele explica, né, que embora a história tenha caminhado, né, para este mundo globalizado, unificado em termos gerais, né, de economia, de organização política e de algumas religiões aí que predominam no nosso mundo, ele poderia ser organizado de outras formas. Então, é um capítulo bem curtinho, são apenas 4 páginas. Quando eu fiz a primeira leitura rápida, eu falei, nossa, vou falar com ele só uns 10 minutos. Aí, a hora que eu comecei a fazer o roteiro mesmo para o vídeo para vocês, eu falei, nossa, são só 4 capítulos, mas são bem profundos. Então, na verdade, deve acabar levando o tempo médio que os vídeos sempre levam, mas sempre com o intuito de trazer a reflexão para vocês, que vocês fiquem pensando sobre o que foi trazido aqui em cada capítulo. Então ele já começa, né, falando que ele vai trazer essa reflexão desse capítulo com 2 características cruciais da história. A primeira característica é a falácia da visão retrospectiva e a segunda é a Clio cega. Então, a falácia da visão retrospectiva é simples. É depois que tudo aconteceu, você olha para trás e fala, tinha que ter acontecido dessa forma mesmo. Então, isso é a falácia da visão retrospectiva. Você acredita que aconteceu daquele jeito porque tinha que ser daquele jeito. Porque você volta e você vê a história e você fala, não, era para ser assim mesmo. E a Clio cega significa... Clio era uma das musas gregas. Ela era proclamadora, o seu significado, de fama e de glória. Então ele fala que a fama e a glória é cega, ou seja, não necessariamente a história fez a fama e a glória de quem realmente merecia, ou em prol dos seres humanos realmente, para que eles fossem melhores, né? Então a nossa história, ela é contada geralmente por quem ganhou as batalhas. Mas e quem perdeu? E todo o percurso das minorias, né? Hoje em dia que a gente vem fazendo esse resgate de outras versões da história, e não só a história que contaram pra gente quando a gente estudou no colégio. Então, vou trazer já o primeiro trechinho para vocês, para a gente já começar a pensar sobre a falácia da visão retrospectiva. Passei direto. Vamos lá. Cada ponto da história é um cruzamento. Uma única estrada percorrida leva ao passado e ao presente, mas uma série de caminhos se bifurca em direção ao futuro. Alguns desses caminhos são mais largos, mais planos e bem mais sinalizados. Por isso, há uma chance maior que sejam seguidos. Mas às vezes a história ou as pessoas que fazem a história dão voltas inesperadas. Então, um exemplo que ele traz aqui foi do imperador Constantino, quando ele assumiu o cristianismo, né, como a religião de Roma. Até então, o cristianismo ele era só uma seita esotérica oriental, ele não era uma religião, mas ele vinha ganhando muitos adeptos. E então o autor ele traz esses questionamentos, ele fala: será que Constantino pensou que era o momento de ter uma única religião para unificar seu povo? Será que ele pensou que estava ganhando muitos adeptos, então era melhor já se aliar a eles? Então, qual que teria sido
o pensamento de Constantino naquela época. Então ele fala, o autor, né, que a história ela vai nos contar o como aconteceu isso, mas não o porquê. Por que Constantino escolheu o cristianismo e não outra religião? Então isso não é possível de determinar. Embora as pessoas, né, e os estudiosos, alguns gostariam que que a história fosse determinista, ela não é, ela não determina as coisas. O autor até traz um trechinho aqui que fala que se alguém, alguns anos antes de Constantino falasse que seria, né, que seguiria a religião do cristianismo, as pessoas poderiam sair da sala às gargalhadas, ninguém imaginaria isso, que isso pudesse ocorrer. E aí eu até me lembrei do nosso livro anterior, da Abundância, né? Que ele é um livro sobre inovação, sobre futuro. Se você não lembra ou se você ainda não acompanhou, eu vou deixar a playlist da Abundância aqui. É um livro que vale muito a pena, que fala sobre as questões do futuro. E essa semana a gente teve a primeira viagem, né? Com uma tripulação civil da SpaceX, né? Que é a empresa de um dos autores do livro da Abundância, junto com Elon Musk, né? E ela fez o primeiro voo tripulado apenas por civis. É bem interessante as reportagens, né? Se vocês quiserem pesquisar, né? É a Inspiration 4, o nome da expedição que foi feita. Então, eles decolaram no dia 15 de setembro, na quarta-feira, e eles pousaram ontem à noite, né? E correu tudo bem, foi bem interessante. E eles viram 25 amanheceres e 25 entardeceres. Eu só lembrei do Pequeno Príncipe, caso vocês já tenham lido, né? Que tem uma das viagens, ele vai para um planetinha bem pequenininho que amanhece e anoitece, amanhece e anoitece. E eles ficaram dando voltas, né, pela Terra. Essa viagem deles foram 15 voltas pelo nosso planeta. Mas aí tem a reportagem, vou deixar na descrição se vocês quiserem ler e se aprofundar um pouco mais disso. E vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Mas a maioria dos historiadores tende a ser cética em relação a tais teorias deterministas. Essa é uma das marcas características da história como disciplina acadêmica. Quanto melhor se conhece um determinado período histórico, mais difícil se torna explicar por que as coisas aconteceram de um jeito e não de outro. Aqueles que têm um conhecimento apenas superficial de um certo período tendem a se concentrar apenas na possibilidade que realmente ocorreu. Eles fornecem um relato exato para explicar em retrospectiva por que um determinado resultado era inevitável. Então é isso que ele fala, da falácia da retrospectiva, né? Você volta, né, ao passado, explica o como e você acha que aquilo era inevitável, mas na verdade, talvez não. Continuo. Aqueles que têm um conhecimento mais profundo do período são muito mais conscientes das estradas não percorridas. Na verdade, as pessoas que conheciam melhor o período, as que viveram naquela época, eram as mais desavisadas de todas. Para um típico romano da época de Constantino, o futuro era uma névoa. Assim como para a gente, né, gente? A gente está aí em plena crise pandêmica, né? Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2021, segundo ano da crise da pandemia Covid-2019. E o nosso futuro é uma névoa também, né? O que será de nós daqui 20, 30 anos? Mas continua aqui a leitura. É uma regra implacável da história que o que parece inevitável em retrospectiva está longe de ter sido óbvio na época. Hoje não é diferente. Saímos da crise econômica global ou a pior ainda está por vir. Lembrando que esse livro ele foi escrito em 2012, então ele estava falando ainda lá da crise, provavelmente da de 2008, né? Uma crise bem grande que foi mundial, né? E aí ele fala, e o pior ainda está por vir. Nem sabia ele naquela época que nós teríamos a pandemia 2020. A China continuará crescendo até se tornar a principal superpotência? Os Estados Unidos perderão sua hegemonia? O aumento do fundamentalismo monoteísta e a onda do futuro ou um redemoinho local de pouca importância no longo prazo? Não, ficou ruim essa pergunta. O aumento do fundamentalismo monoteísta é a onda do futuro ou um redemoinho local de pouca importância a longo prazo? Estamos caminhando para um desastre ecológico ou para um paraíso tecnológico?
Bons argumentos podem ser apresentados para corroborar qualquer um desses desfechos, mas não há como saber com certeza. Em algumas décadas, as pessoas vão olhar para trás e pensar que as respostas para todas essas perguntas eram óbvias, quando na verdade não eram, né? Então, como eu falei, a notícia da SpaceX, né? Foi a primeira vez que decolou um foguete com tripulantes civis, né? Sem ser um astronauta treinado, né? Pela NASA ou por qualquer outra organização espacial. Então, isso até pouco tempo atrás era inimaginável, né? E daqui uns anos vão falar, não, isso aí era óbvio que ia acontecer, né? Então, a história ela não pode ser explicada em forma determinista, pois ela é caótica, né? O autor fala pra gente que ela é caótica. E ela é caótica em dois níveis. O nível 1 do caos que ele fala é aquele que a previsão não altera o resultado. Então, por exemplo, o clima, o tempo. Dentro lá dos computadores, da previsão meteorológica cada vez mais moderna, a gente consegue prever que vai ter um furacão, que vai ter uma tempestade, que vai ter uma inundação. E a previsão disso não muda o seu futuro, elas vão acontecer de qualquer forma. Mas o caos de nível 2 é aquele que a previsão muda o futuro. Então, ele fala sobre os mercados, sobre as políticas, até mesmo sobre as revoluções. Ele fala, uma revolução ela não pode ser prevista. Porque se ela for prevista, ela vai ser evitada. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eu achei até... Vocês sabem que eu sempre viajo na história que ele conta. Ele fala, imagine tal coisa, e aí eu imagino realmente. Então, ele fala que se você prevê que o barril do petróleo vai subir amanhã, um monte de gente vai comprar hoje, ao invés de subir, ele vai cair. Então, os mercados, eles são imprevisíveis, assim como a política e as religiões. E aí eu vou ler para vocês o próximo trecho. Revoluções são, por definição, imprevisíveis. Uma revolução previsível nunca irrompe. Por que não? Imagine que em 2010, algum cientista político genial, em conluio com o mago da computação, tivesse desenvolvido algoritmo infalível que, incorporado a uma interface atraente, pudesse ser comercializado com um indicador de revolução. Imaginou? Eles oferecem seus serviços, então, ao então presidente do Egito, Hosni Mubarak. E, em troca de um generoso pagamento, dizem a ele que, segundo as previsões, uma revolução certamente irromperia no Egito no decurso do ano seguinte. Como Mubarak reagiria? Muito provavelmente, reduziria os impostos de imediato, distribuiria milhões de dólares para os cidadãos e também reforçaria a polícia secreta, só por via das dúvidas. As medidas preventivas funcionam. O ano passa e surpresa, não há revolução. Mubarak exige seu dinheiro de volta. Seu algoritmo é inútil, ele grita para os cientistas. No fim, eu poderia ter construído outro palácio em vez de distribuir todo aquele dinheiro. Mas a revolução não aconteceu justamente porque a previmos, dizem os cientistas em sua defesa. Profetas que preveem coisas que não acontecem, observa Mubarak, enquanto faz sinal para que os guardas os prendam. Eu poderia conseguir uma dezena deles por um preço irrisório no mercado do Cairo. Sendo assim, por que estudar história, né? Então, olha que cena. Vocês conseguiram imaginar também? Coitado dos cientistas, né? Lógico que a revolução não aconteceu porque ele teve ações preventivas, né? Então, por que estudar história? Diferente de física ou economia, a história não é um meio de fazer previsões exatas. Estudamos histórias não para conhecer o futuro, e sim para ampliar nossos horizontes, entender que nossa situação presente não é natural e nem inevitável, e que, consequentemente, existem mais possibilidades diante de nós do que nós imaginamos, né? Então, ele fala sobre isso nessa questão da falácia retrospectiva. Agora a gente vai para a cliocega, né? A segunda característica que ele analisou da história. E o que ele diz aqui? Que a história nunca foi a favor dos humanos. Então a história ela se desenvolveu de tal forma, mas evoluiu enquanto, né, comunidades, enquanto impérios, organizações, religiões, capitalismo,
mas ela nunca foi propriamente a favor do humano, né? Em benefício do ser humano. É isso que ele traz aqui pra gente. Então, por exemplo, as culturas, né? As culturas são aquilo que a gente traz, né? E ele fala que a gente evoluiu de muitas pequenas culturas, lembra que eram pequenos grupos de Homo sapiens organizados, e aí, conforme foram vindo os grandes impérios, foram dominando aquelas culturas e deixando uma cultura só. Então, a cultura na nossa mente humana, ele faz uma analogia, eles comparam com um vírus. Então, ela é como se fosse uma infecção que pode nos enfraquecer e levar até a morte, mas ela é altamente contagiosa. Isso ele chama de memética. E a memética, nem sempre ela é validada pelos estudiosos, eles trazem outros nomes, mas eu vou ler aqui um trechinho para vocês, falando aqui sobre a memética. Essa abordagem às vezes é chamada de memética. Ela supõe que, assim como a revolução orgânica é baseada na replicação de unidades de informação orgânica, chamadas genes, a evolução cultural é baseada na replicação de unidades de informação cultural chamada memes. Os memes eu estudei recentemente no livro que eu li chamado O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, do Siddhartha Ribeiro. E o que é o meme? A gente conhece agora os memes da internet, né? Que viralizam, que todo mundo vê. Isso são os memes. E que não deixa de ser um tipo de meme, porque a cultura, o meme, né, da cultura é como se fosse a nossa memória mesmo, né? Ele ele traz, né, a nossa memória cultural, né, vai formando os memes. E o Siddhartha Ribeiro, no livro, ele explica que o meme ele é formado durante o sono. Então, se a gente não tivesse o sono REM, que é aquele sono mais profundo, que é onde consolida as nossas memórias, não haveria cultura. Isso é interessante, né, gente? Abre aí o parênteses aí do livro Sapiens, mas os memes são isso. Então, dentro dos memes, né, que é essa cultura que é passada aí de geração para geração e que é preservada durante o sono, porque é o momento que a gente consolida as nossas memórias, que nasce aí a memética, né, ou as culturas. E não necessariamente isso é bom ou ruim, né? Para o ser humano. Então, tem culturas que são boas, mas tem culturas que são ruins. E aí ele fala que geralmente os estudiosos não aceitam a memética, mas aceitam o pós-modernismo e a teoria dos jogos, né? E aí ele fala que o pós-modernismo vai dizer que o nacionalismo é uma praga mortal, né? Porque graças ao nacionalismo houve muitas guerras, muitas mortes, porque eu defendo o meu país e o meu país é soberano sobre todos os outros, né? E na teoria dos jogos, ele traz como exemplo a corrida armamentista. Então, a teoria dos jogos é quando diz que, mesmo tendo vários jogadores, eles mesmos se prejudicam. Ninguém sai vencedor realmente, entendeu? Na corrida armamentista, eu venho aqui e faço um monte de arma, o outro vai e faz um monte de arma. E se a gente entra em guerra, os dois perdem, porque a gente perde vidas, né? Então, tanto no pós-modernismo, na memética e na teoria dos jogos, a sociedade, os seres humanos, eles não são a premissa, eles não são primordial. Então, eu vou ler aqui o último trechinho desse capítulo para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí. Independentemente do nome, teoria dos jogos, pós-modernismo ou memética, a dinâmica da história não está voltada para o aprimoramento do bem-estar humano. Não há nenhuma base para se pensar que as culturas mais bem-sucedidas da história sejam necessariamente as melhores para o Homo sapiens. Como a evolução, a história não considera a felicidade dos organismos individuais. E os indivíduos humanos, por sua vez, costumam ser ignorantes e fracos demais para influenciar o curso da história em benefício próprio. Então, o que ele está dizendo, né? A história ela trabalha em blocos, né? Blocos culturais, blocos de desenvolvimento. Então, um ser humano, eu aqui, né? Professora Rosângela, na minha cidade, no bairro que eu moro, eu não consigo mudar o curso da história. Será? Né? A gente vai ver muitos exemplos aí no decorrer da história que uma simples pessoa conseguiu sim mudar o curso da história. Então, a gente tem que acreditar que é possível.
e trabalhar por isso, estudar por isso, né? Vou citar para vocês outro livro que eu estou terminando de ler, que é a autobiografia do Gandhi. Então, o Gandhi, ele era só uma pessoa, e aí ele foi batizado como Mahatma Gandhi, que significa a grande alma. E ele sozinho, entre aspas, porque ele mesmo no livro dele ele fala que ninguém faz nada sozinho, ele foi agariando colaboradores no decorrer da sua história. Mas a inconformação, né? A reforma veio de dentro dele, a questão de lutar pelos direitos, pela independência, veio de dentro dele e os seus estudos, seu poder de convencimento e de argumentação que foi trazendo as pessoas para próximo dele. Então a gente tem que pensar muito sobre isso, de que sou só uma pessoa e não posso fazer nada. Posso sim. Posso pelo menos ser uma pessoa melhor. Então é por isso que eu vou deixar 2 vídeos aqui como dica para vocês. Um é o Segredo do Sucesso pelo professor Clóvis de Barros Filhos, que ele fala que o segredo do sucesso é superar a si mesmo diariamente. Então, qual é a minha essência? O que eu nasci para ser, né? E aí ele traz lindamente, gente, é melhor vocês assistirem um vídeo, porque é muito legal, porque ele fala, vou só trazer a analogia que ele fala lá. Eu nasci para ser uma goiabeira. Eu sou uma goiabeira e eu tô tentando dar jabuticaba. Minha vida vai ser infeliz, porque eu nasci para ser goiabeira, para dar goiaba. Aí as pessoas falam para mim que jabuticaba vende mais, né? É o exemplo que ele traz lá. Então assistam, pensem sobre isso. E outro vídeo que eu vou deixar aqui também na descrição é O Segredo do Fracasso, do Murilo Gun. Ele traz lá a história dele, né? E como ele foi fracassando na vida. Fracassando entre aspas, tá, gente? Mas é uma reflexão bastante importante e que vocês sabem, já teve lá também no livro Abundância. Não esqueçam de dar uma curiada lá na playlist. Inclusive tem um capítulo que fala sobre o fracasso no livro Abundância, que o fracasso ele faz parte da vitória. Então você vai fracassar muitas vezes para conseguir uma vitória, né? Que é o exemplo do Thomas Edison, né? Ele fala: eu não fracassei 1000 vezes, eu só encontrei 1000 formas diferentes de não acender uma lâmpada, né? Então não considere os seus erros ou os seus fracassos como percas, né? Considere como aprendizado, como processo para sua evolução. Então eu deixo aí para vocês esse raciocínio e eu digo que o próximo capítulo, que eu ainda não li nada, gente, mas chama A Descoberta da Ignorância e vai dar início à parte 4, né? A Revolução Científica. Vocês estão prontos? Né? Boa sorte, boas reflexões para essa semana e até a semana que vem.